Minha família inteira agora está torcendo aqui, agora mais de perto, a primeira vez. E o Zico, meu cachorro, meu pai sempre mostrou para mim vídeos do Zico jogando e desde essa época, quando eu era novinho já, eu gostava muito do estilo de jogo dele e sempre acompanhei e tal. E quando eu tive o cachorro, vou colocar o nome dele de Zico, como gosto muito do jogador. Do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. O que você teria a dizer sobre as colocações do Casagrande, aconselhando Davi Luiz a não vir para o Flamengo, usando política como desculpa, e também sobre as colocações de feeling do Roger Flores sobre a interferência da diretoria num boicote ao atacante Pedro? Bem, em relação vamos separar as perguntas aí, em relação ao Casagrande, eu acho que foi uma infelicidade da parte dele. Eu respeito ele como ser humano, como empregado de uma grande televisão, como a Rede Globo. Só que eu acho que ele foi muito mal e ele presta um desserviço não só ao Flamengo, mas a todos os dirigentes e a todas as pessoas de todos os clubes que, num momento tão difícil, em que a gente tem o euro, a moeda e o dólar contra a gente, um calendário insano, difícil, e a gente sempre apresenta projetos e convencimentos de trazer atleta para cá, eu não entendi essa sugestão pro Davi Luiz. Eu respeito, procuro até achar algum ponto sensível aí e uma insensibilidade minha de não compreender, mas como carioca, como brasileiro, como dirigente de futebol, eu posso falar que nesta questão, nesta situação pontual, ele fez e faz um desserviço ao futebol brasileiro. É sempre ruim pontuar dessa maneira, porque ele vai continuar tendo, numa das maiores TVs do país, o tempo que quiser para continuar falando, e a gente não tem um tempo que quiser, nem dá, né, para ficar nessa retórica, nessa narrativa de ficar respondendo perguntas ou situações como essa. Respeito a pergunta do jornalista, o jornalista está certo em fazer a pergunta, mas é o que eu digo, como carioca, como brasileiro e como dirigente, eu posso afirmar isso, que é um desserviço o que ele faz, o que ele fez em relação a essa parte pontual, passando do princípio, do tamanho do lugar onde ele está, no tamanho de alcance da emissora em que ele trabalha, e que, para deixar claro que não tem nada a ver com isso, eu estou falando dele, não estou falando só que eu estou falando do tamanho do potencial. Então, assim, é um desserviço que ele faz, um desserviço que ele fez. Não vou nem responder essa pergunta. Não dá para responder. Exato, do feeling. Como é que feeling em relação ao Pedro. O do Roger, também eu não entendi essa situação do feeling dele. O Roger não é meu amigo pessoal, não é meu amigo particular, mas me conhece bem. Sabe da minha personalidade, sabe da minha... como é que eu sempre tocou. Trabalhamos juntos, né? O meu cargo não era o cargo que eu tenho aqui hoje, né? Só que eu jamais iria me colocar, me propor a estar numa situação em que ele induziu ou que ele quis dar a narrativa de que poderia ter um pedido da diretoria para fazer qualquer coisa com o Pedro. Quero deixar claro aqui para as pessoas que me conhecem aqui no dia a dia, conhecem o Bruno, que a gente não trata isso dessa maneira.
Quando precisa conversar com o jogador, ou precisa fazer ou tomar uma atitude com qualquer jogador aqui, a gente não precisa de intermediário. A gente chega, conversa, pondera. Às vezes o jogador não entende, às vezes precisa de alguns ajustes, mas aí multamos, tiramos de alguns jogos da maneira em que a gente entende. Mas a questão central é que ele falar, mais uma vez, numa rede nacional, sugerir que poderia ter um pedido da diretoria, para ser claro, né? Até da diretoria eu quero deixar claro. Nesse ponto aí, um pedido do Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, ou um pedido meu, que sou vice-presidente da pasta. Questões óbvias, o organograma do clube é esse. Quem poderia pedir um negócio desse para o Renato? Quero deixar agora, sim, um outro ponto. Tive a felicidade de trabalhar com vários técnicos e jamais usei ou jamais usarei qualquer tipo de situação como foi a sugestão dele, que não fosse apresentada comigo, que seria direto para eu fazer. Então, assim, tem um pouco de tudo nisso aí. Como o Roger estava numa transmissão ao vivo, eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Eu vou achar isso aí, eu vou pensar isso aí, mas de qualquer maneira foi uma narrativa muito ruim e um pouco irresponsável do que ele falou, que jamais um técnico como o Renato, um vice-presidente como eu, ou principalmente um presidente como o Rodolfo Landim, iria usar situações como ele insinuou. Então, uma brincadeira. Vamos em frente, mas é o que a gente está tendo que enfrentar aí no dia a dia. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Como você imagina atuar no estádio lotado pela torcida rubro-negra quando for totalmente liberada a presença de público? Isso foi um dos fatores que, para mim, o Flamengo sempre quis desde o primeiro momento, foi muito importante para mim. O Maracanã lotado é uma coisa que desde criança todos os jogadores sonham em jogar, então para mim vai ser um sonho, se Deus quiser, poder abrir o estádio de novo e os torcedores voltarem. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Boa tarde, Andreas. Com base nos jogos que você acompanha do futebol brasileiro, qual é o time que pode trazer mais dificuldade ao Flamengo na tentativa de conquistar as 3 competições que disputa? Para falar a verdade, eu segui mais o Flamengo e não prestei tanta atenção nos outros clubes. Eu acho que o Flamengo jogando com o elenco que a gente tem e jogando o futebol que a gente sabe, eu acho que a gente pode ganhar todos os troféus e eu acho que a gente deve sonhar com todos eles. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Boa tarde. Qual é a visão que os clubes e jogadores que atuam na Europa têm sobre o Flamengo hoje? O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Guilherme Pinheiro, Rádio Bangu. Boa tarde, Andreas. Seja bem-vindo. Você chega ao clube em um momento decisivo, semifinal da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil e busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Como se sente sabendo que já pode conquistar títulos históricos, não só para o Flamengo, mas principalmente para a sua carreira como jogador? Eu acho que isso é muito importante para mim, pelo clube, e eu só quero fazer o meu melhor, ajudar a conquistar os objetivos do clube. Renan Moura, Rádio Globo. Andreas, boa tarde. O elenco do Flamengo sempre foi tido como bem completo, mas que característica você acredita que pode agregar ao time que vai te colocar como uma grande alternativa para ser titular? Eu tenho qualidades que o Marcos e o Bruno e o Renato sabem que eu tenho e que eu quero mostrar em campo, e eu acho que claro, a intensidade, a qualidade que eu tenho, eu posso ajudar muito ali
ao Flamengo, e é isso que eu vou tentar fazer. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Braz, a torcida está fazendo campanha para a vinda do Davi Luiz. Qual a possibilidade do atleta fechar com o Flamengo? Algum outro zagueiro virá? O Flamengo, em relação ao Davi Luiz, não tem absolutamente nada oficial, não tem nada perto. É um jogador de seleção brasileira em que há 3 anos atrás fez um vídeo para o meu filho e postaram esse vídeo mais uma vez para dar a entender que como se fosse agora. O jogador parece que estava em Angra dos Reis há 3 meses atrás, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. Então isso é muito, muito perto aqui do Rio de Janeiro e se deu esse pedido aí, essa situação em relação a ele, mas não tem nada. Quanto a você falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na lista. Sempre. E tem que ser assim. Entendeu? Então, assim, não tenho o que falar do Davi Luiz. A gente não teve nenhuma proximidade, não teve nenhuma questão mais relacionada à proposta, não tem nada disso, faixa salarial. O que tem é que o Bruno conhece o mercado bem e eu conheço bem também. O Bruno conhece faixa salarial de jogador e eu conheço também. Tudo isso é subjetivo? Mas existe alguns pontos em que a gente chega ali, olha, esse jogador vai pedir mais ou menos isso, até isso dá, até isso vale, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e eu sei muito bem quanto custa o Davi Luiz e ele também. Então a gente nunca teve, nós fomos fazendo as operações que a gente entendia que deveríamos fazer. Isso não quer dizer que a gente não precise de reforço em área A, B ou C. A gente sistematicamente, conversa internamente, conversa com o técnico, com todo mundo. E a gente vai fazer aí as contratações que precisarem fazer e, principalmente, as que forem possíveis, dentro da responsabilidade que é a responsabilidade nossa aqui, que é a responsabilidade e cobrança nossa aqui até internamente para que se cumpra todos os processos e todos os números que são apresentados para a gente. Então a gente vai lá ajustando aqui, mas não tem nada perto. Eu não vou enganar a torcida, eu não vou. Quando os 2 nomes vazaram, do Andrés e do Kennedy, eu e o Bruno, a gente nunca mentiu. A gente nunca falou que não tinha. E a gente foi ajustando, trazendo. Era prioridade, não pôde um, trouxemos o outro. Kennedy está aí, daqui a pouco. Eu não quero falar de Kennedy, porque hoje foi a apresentação do Andrés, então só apresentei um hoje, eu não quero nem falar do outro hoje. De outra hora a gente fala do outro jogador aí. Então é isso. Mas não tem nada de Davi Luiz. Nada. Só que eu não vou ficar aqui todo dia desmentindo B, jornalista, e que a gente fez proposta, e que um dirigente não quer, o outro quer. Não tem nada disso.